Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Entrevistas, o podcast da Michael Page. Antes de começar, eu já queria pedir para você deixar um like no vídeo, se inscrever nos nossos canais no YouTube e no Spotify e não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais. Hoje vamos falar um pouco sobre o caminho da carreira executiva para os conselhos das empresas. Para começar, vamos lá. Estou com convidados muito especiais aqui comigo hoje. Queria pedir para vocês se apresentarem. Gabriela, quem é você e quem é você além do seu CV? Paulo, obrigada, Michael Page, pelo convite. Muito bom estar com vocês aqui. Oswaldo, amigo de longa data. Quem sou eu fora do CV? Eu sou mãe de Franco e Catarina, que moram nos Estados Unidos, casada com Maurício, uma pessoa que adora a natureza e tem a felicidade de estar muito focada no meu propósito de vida, de influenciar, de transformar. Hoje sou conselheira em 4 organizações, sou de empresa familiar, mas isso está lá no meu CV, e tenho uma jornada aí de acionista, enfim, muito em governança hoje em dia. E você, Oswaldo? Quem é você e quem é você além do seu CV? Eu sou administrador de empresas, fiz minha carreira na área de tecnologia, tive uma startup nos anos 80, depois tive a felicidade de ser contratado pela Microsoft, fiquei lá 22 anos, muitos deles em posição de liderança, seja no Brasil e nos Estados Unidos. Depois tive a felicidade de ser o primeiro funcionário do LinkedIn para montar as operações do LinkedIn como CEO Brasil. E hoje eu sou um venture partner de um fundo de venture capital, onde eu trabalho na aceleração de empresas, sou conselheiro de 4 empresas do fundo, além de conselheiro de outras empresas, investidor de startup e mentor de startups e de executivas. E fora do meu CV, eu diria que de vez em quando eu me arrisco na cozinha e eu faço uma boa paella. Que ótimo, espero um convite em breve aí também para experimentar essa paella. Bom, Paulo, deixa eu te falar até, eu esqueci do meu CV, né? Eu achei que era além do CV. Muito bom. Mas assim, eu sou advogada, trabalhei na área empresarial tributária há bastante tempo, depois fiz administração de empresas, e aí trabalhei 18 anos, quando eu desisti de trabalhar do direito, não queria mais estar em escritórios, eu entrei na empresa familiar, onde eu fiquei 18 anos e presidente os últimos 8. Então essa é um pouco da minha carreira, antes de entrar nos conselhos, e comecei a minha jornada, Oswaldo, em conselhos com 35 anos, muito jovem. Não na minha própria empresa, onde eu era acionista, mas em outras. Então, passei por calçado, transporte, construção, enfim. E fui aprendendo governança ongoing, até depois estudar e me aprofundar no tema. E, off records, eu tenho uma bandeira muito forte de mulheres em conselho. Quando eu cheguei no IBGC, nós éramos 3%, e hoje a gente está em 17%, e de diversidade de uma forma mais ampla. Então, tive a felicidade de viver também conselhos com 35 anos, aprendendo a pular dessa jornada de executivo para conselhos, e hoje sou apaixonada pelo poder de influência, pelo poder de transformação desses colegiados que são os conselhos. Excelente, você trouxe 2 pontos que eu acho que vai ser muito interessante para a gente discutir no nosso papo aqui, que é o início da carreira de conselho, que você começou muito jovem, e a questão da pauta de mulheres em conselhos, porque ainda a minoria dos conselhos são formados por mulheres, os conselheiros são mulheres. Então, muito bom, vai ser muito interessante para todos aqui conversarem um pouquinho sobre isso. Me apresentando também, eu sou o Paulo Dias, eu sou diretor aqui de Page Executive. Page Executive é uma das bandeiras do Page Group, e da Michael Page, focado em contratação de conselheiros e de executivos C-level para as empresas. Bom, a ideia hoje aqui, por que nós chamamos convidados tão especiais? A gente sabe que com profissionalização das empresas familiares, com muitas empresas agora entrando na bolsa de valores, está tendo uma demanda cada vez maior por conselheiros para essas empresas, e também é uma expectativa de muitos profissionais, talvez por um caminho natural, ou por entender que é uma outra oportunidade de carreira, executivos ingressarem nessa vida como conselheiro, nessa carreira que deixa... Muitas vezes a pessoa faz a transição do executivo para o conselho, muitas vezes ele pode começar
paralelamente essa nova carreira, né, como conselheiro. Então, a ideia aqui desse papo de hoje, começando do começo, eu queria entender para vocês, né, como é que foi fazer esse trabalho não dizendo especificamente a transição, mas o caminho de que vocês tiveram de uma carreira executiva para uma carreira de conselheiros. Começando pela Gabi. Gabi, o que você pode nos trazer sobre isso? Primeiro, né, eu tenho mentorado várias mulheres e homens que estão um pouco nessa carreira, até pelo próprio mentorias do IBGC, enfim, pelos cursos que nós temos lá, né? Olhando um pouco a minha vivência pessoal, eu comecei paralelamente à minha carreira executiva, né? E na época eu nem sabia corretamente o que era governança, era algo muito distante. Hoje a gente tem falado muito em governança, mas você imagina que há 15 anos atrás era um pouco menos recorrente, a gente não sabia direito, né, a atuação de um conselho, as responsabilidades. Então, quando eu comecei, e eu fui logo convidada para ser presidente de um conselho de uma associação, e como primeira mulher na associação, ainda super incentivada pelo grupo, pelos outros colegas, era a Abrace, Associação Brasileira de Shopping Centers. Falei, puxa, eu não posso não aceitar esse convite. Eu, de certa forma, caí não preparada, né? E aí cheguei no IBGC, fiz curso de formação de conselheiro, estive em outras organizações também, sempre estudando, lendo bastante, mas eu caí sem querer nessa história, né? Porque é um pouco sedutor, a gente estava até falando isso antes, né? Hoje você fala assim, eu quero ser conselheiro, mas você realmente sabe a responsabilidade, né, dessa posição? O que significa isso, não só em termos das dinâmicas, do engajamento, do conhecimento que você tem que aportar na mesa, aportar para aquela organização, enfim. Então eu caí meio despreparada, fui estudando. Agora, se você falar de um caminho, né, eu acho que a primeira coisa que me vem à cabeça, eu falo muito para os meus mentorados, é o estudo, é conhecer, aprofundar, porque a gente não tem isso na faculdade. Não tem isso na nossa formação, muitas vezes, mesmo no ambiente de trabalho. E eu tenho recomendado muito, como primeiros passos, mesmo os executivos que têm esta vontade, né, que querem conhecer mais governança, ou que reportam a conselhos, ou que participam de comitês, ou que estão, Oswaldo vai contar um pouquinho, né, que estão próximas a startups, scale-ups, e muitas vezes vem um convite para que puxem o freio de mão, freio de arrumação, deixa eu entender melhor, né? Qual é o papel do conselheiro, qual é a responsabilidade, o que é governança. A governança não necessariamente é ter um conselho. A gente está falando de processos, a gente está falando de controles, de riscos, de compliance, de bons contratos, de um estatuto social, de um acordo de sócios, numa empresa familiar, no protocolo de família, de todo um sistema que é hoje a governança, que rege as organizações, né? Então, não necessariamente é fazer parte de um conselho, mas você pode influenciar esse sistema de governança estando em diversas posições, mesmo sendo um diretor que participa de um comitê, um CEO que reporta. E como é que eu tiro o maior valor desse sistema? Então, um pouco dessa jornada, né? Eu acho que, primeiro, conhecer, trocar experiências, né? Se você tem na sua rede de contato alguns conselheiros que já estão alguns anos nessa jornada, uma boa conversa, marca um café. O próprio IBGC, no site, tem vários podcasts, tem pesquisas, tem artigos gratuitos para entender um pouquinho dessa dinâmica, né? O que é ser um conselheiro, o que é governança, como que eu começo, né? Se eu quero ser um influenciador da boa governança nas empresas onde eu atuo, como é que eu posso atuar, né? De repente, você vê vários conselheiros que começam, né, empresas que começam com um conselho consultivo, às vezes é um conselheiro independente numa dinâmica, tem vários associados até do Instituto que são consultores, né? A minha própria empresa familiar, eu usei vários consultores nesta jornada, que hoje são 17 anos de jornada em governança, a gente usou consultores em momentos específicos. Então, entender um pouquinho que é um sistema complexo, é um sistema amplo, a boa governança é aquela possível para o momento da companhia onde você está, e de que forma que eu entro nesse sistema. Mas para isso tem que estudar, tem que se formar, tem que ter uma boa rede de contato, tem que ter vários cafés, né, muito mais escuta do que fala,
para aprender de que forma você começa a jornada. Acho que tem várias dicas que a gente vai poder passar hoje. Muito bom, muito bom. E você falou muito dessa diferença de papéis também, né? Eu acho interessante se o Oswaldo puder comentar, além da sua trajetória, a sua percepção das diferenças de papéis. Você que chegou a ocupar, né, e ainda ocupa posições ali paralelas, né? Eu queria ouvir um pouquinho de você sobre a sua percepção sobre isso. Então, eu só para falar um pouquinho da prática do que a Gabi falou, quando estava no LinkedIn, tive a oportunidade de participar de um conselho de uma ONG, né? E eu achei ali que tinha a oportunidade de pegar toda essa experiência que eu tive na indústria de tecnologia, né? Quase 30 anos falando de tecnologia, e isso tinha valor para eu aportar em outras organizações. E também achava muito bacana de estar em contato com a alta administração das empresas, né? Você está falando ali no topo, falando de estratégia, então isso é muito gostoso, né? E para isso, o que eu fui fazer? Fiz um curso no IBGC para poder me educar, né? Essa foi a base. E logo tive a oportunidade aí de participar de um conselho de um comitê da Localiza, depois tive um conselho de administração da Ânima Educação, e hoje estou no conselho consultivo da Docol e também no conselho de algumas startups, né? Eu acho que a diferença básica aqui, e isso foi um aprendizado ali, né? Você executivo, você quer executar, você quer arregaçar a manga e fazer, né? E no conselho não, no conselho você está dando sua opinião, sugerindo, né? Mas são outras pessoas que vão executar. E às vezes você se choca com isso, mas aí você precisa aprender. É um aprendizado, né? Você trabalhar desta forma e não arregaçar a manga e fazer aquilo que você tinha que fazer. Né? Influenciar os outros a fazer. Exatamente, né? Acho que influenciar é a palavra certa para isso, né? Então isso é uma das diferenças que tem, né? A outra coisa é você entender a sua responsabilidade, né? Você, como executor, você tem uma responsabilidade. Quando você é conselheiro de empresa, você tem outro tipo de responsabilidade. Por exemplo, conflito de interesse. Você pode, de repente, estar ser conselheiro de uma empresa que está fazendo negócio com outra empresa. Você precisa saber muito bem o seu papel para, de repente, falar, não, agora eu não posso participar dessa discussão, eu tenho que sair dessa discussão, né? E também alguma coisa que você aprende no curso, que é a sua responsabilidade fiduciária, né? O que você, como conselheiro, tem a responsabilidade de fazer, que é diferente de você como executivo, né? Então, acho que são essas as principais diferenças que você aprende na teoria, fazendo um curso, e na prática, né, trabalhando nos conselhos e conversando com as pessoas e estar sempre em contato aí com o que tem de melhores práticas ali de governança. Paulo, até, Oswaldo, é incrível, né? Eu sempre gosto, te ouvindo, me veio uma ideia assim, quais são os seus superpoderes, né? Pergunto para a nossa audiência, qual é a competência que você aporta àquela empresa? A marca registrada que você tem também, que você Exatamente. vai levar para algum... Eu sempre falo, né? 3 bullets, mais que isso ninguém entende, né? Então, não que você não possa se desenvolver, mas o que você traz da tua experiência executiva? O que você traz, né, dos trabalhos que você teve, se você foi empreendedor, enfim, quais são essas competências e deixar claro se naquele momento da companhia também você vai poder ajudar no processo de reflexão, de decisão com aquilo que você trouxe na sua caixa de ferramentas, lembrando que todo bom conselheiro não para de estudar, né? Então, frente aos desafios do mercado atuais, do mercado dinâmico, do mercado tão complexo, competitivo, o conselheiro tem que deixar um tempo dele da agenda para continuar estudando, né? Então, no meu caso, interessante, acabei de fazer um curso de cibersegurança, de inteligência artificial. Então, assim, a gente sempre está atrás de se atualizar. Por quê? Porque nós somos os grandes olhos, né, da estratégia das companhias. E muito apoiador, não só monitorando a gestão, mas apoiando a gestão nos seus grandes desafios, que não são só os de curto prazo, né? O olhar de curto prazo nos conselhos normalmente é 30% de uma reunião de conselho. Sim. Mas como desafiar, né, a perspectiva futura, as tendências, mercado. Então, você tem que estar muito atualizado. Sim, e os executivos estão no dia a dia da companhia, né? Vocês têm essa responsabilidade de apoiá-los a enxergar algo além do que é o dia a dia.
e falar com o mercado, ver o que está acontecendo internacionalmente, ver novas oportunidades, olhar para portfólio, falar com concorrência. Então, todo mundo que acha também, Paulo, que a vida do conselheiro é tranquila, né, Oswaldo? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Por conselho, normalmente, eu dedico aí de 20 a 30 horas mês só para estudar, para ter conversas também com os principais executivos. Tem gente que pensa que são só aquelas horas da reunião, né? Tem muito mais além disso, né? Todo esse preparo, esse estudo profundo para poder aportar de fato algo de valor para a companhia. Não, sem dúvida nenhuma. Ainda nessa linha, né, a gente fala sobre o que esperam, o que imaginam do conselho, né? Então tem a expectativa versus a realidade. E há também uma expectativa dos executivos que querem alçar essa posição de conselho sobre a demanda, sobre o conhecimento deles, o quanto que eles são diferenciados, às vezes, para levar algo de novo a um conselho. Na percepção de vocês, como que vocês têm sentido essa demanda por conselheiros, né, dentro das empresas? O que essas empresas estão esperando de, digamos, diferente do que elas já possuem dos profissionais que estão se preparando para ocupar esses cargos? Não, eu acho que, na realidade, um bom conselho, quando é formado, né, ele vai olhar e falar assim, quais as capacidades, as competências que eu preciso nesse conselho. Tá? E aí, com base nisso, ir atrás dos profissionais para fazer um conselho diverso, porque essa diversidade é que vai trazer valor. Né? Se eu sou uma empresa de varejo, eu não quero ter 3 conselheiros de varejo, que vai ser um pouco mais do mesmo. Eu quero conselheiros de outras especialidades, porque é isso que vai trazer diversidade de ideias, e isso que renova, isso que estimula, né? Isso. Então, começa por definir ali quais as competências necessárias para esse conselho. O que a gente vê muito hoje em dia, né? 2 competências aí que estão sendo muito faladas, é a parte de digital, tecnologia, né? Porque hoje toda empresa deve ser uma empresa que pensa tecnologia, e aí você trazer pessoas com esse conceito é bom, mas também a gente espera que os conselheiros saibam um pouco de tecnologia, se formem. A Gabi acabou de falar que fez um curso de cyber, né? Então, isso é fundamental, né? Que você tenha um pouco dessas capabilities ali em todos os conselheiros. E a outra é ESG, que é uma coisa fundamental, que todos os conselheiros, independente se você teve experiência ou não nessa área, é importante você saber, né, o básico disso para poder contribuir no conselho. Perfeito, perfeito. E você, Gabi? Então, eu estou muito na linha do Oswaldo, assim, e sempre que me perguntam, ou aparece uma oportunidade, enfim, eu pergunto, qual é a estratégia? Né? Então, quando vocês tiverem convites ou forem aí procurados, né, e puxa, faz parte desse conselho, desse comitê, né, ou como eu me preparo para uma determinada empresa, entende sobre a estratégia. Quais são as competências necessárias, né, para levar a empresa do plano A para um plano B? Entendendo que a vida do conselheiro, né, na companhia também tem um ciclo para manter a independência. O que é independência para um conselheiro? É o teu olhar não influenciado, né, pelos acionistas ou por alguns outros stakeholders, olhando puramente para o que é bom para aquela companhia. Essa independência de olhar, independência de decisão, reflexão para boa governança é muito importante. Então, sabendo qual é a estratégia, o que eu aporto do plano A para o plano B, entendendo que e vai ser um ciclo. Hoje não tem um número exato de quantos anos você deveria ficar, 1 mandato, 2, mas o próprio conselheiro, no final do ano, né, eu sempre faço isso, chega perto do Natal, eu faço uma reflexão. Será que eu realmente estou aportando valor nessa companhia? Será que eles não precisam? Será que a gente não precisa refletir novamente a estratégia, ver se não falta uma competência hoje no board? Então, o que eu tenho feito bastante também nos conselhos onde eu atuo é um mapa de competências de quem está no conselho. Olha a estratégia, falta alguém? E os comitês ajudam muito nisso, porque não necessariamente você precisa ter essas competências no conselho. Oswaldo falou bem, você tem que entender de cyber, mas de repente você precisa de um técnico num comitê, dependendo muito da companhia, ou contratar uma consultoria especializada para um determinado desafio, né, que está se apresentando, enfim, mas ter a clareza, né, de estratégia, clareza de quais são as competências que estão sendo aportadas por aquelas pessoas no conselho. E outra coisa, olhar muito soft skills também.
A gente está falando aqui de hard skills, competências técnicas, mas qual é a dinâmica daquele conselho? Será que as melhores pessoas estão tendo espaço para falar? Será que as pessoas que tomam as decisões estão ouvindo? Será que a gente está tirando o maior valor das discussões, das reflexões? Está tomando as melhores decisões para aquele conselho, tirando o que tem de melhor das pessoas? Então, a gente tem falado muito hoje, né, de olhar não só as pessoas individualmente, mas como que elas se relacionam, né? Como que elas contribuem umas com as outras. E pode parecer sutil, mas é muito importante. Eu já vi pessoas brilhantes que em algumas dinâmicas não tinham espaço para se colocar. E pensando nos profissionais em si, quando você comentou anteriormente sobre o profissional entender o que ele tem de valor a agregar, fica muito mais fácil, porque um conselho vai entender o que falta e o profissional sabe o que ele tem a entregar. Ou seja, se você consegue unir, né, a demanda com a oferta, aí eu acho que é onde a gente tem o início da carreira de algum executivo que está tentando alçar uma primeira posição de conselho. E Paulo, tem um ponto super importante que para mim é novidade do ano. Né? A gente foi lá numa jornada técnica, teve no IOG em Londres, e aí uma super conselheira, que é conselheira do Richard Branson, você imagina. Assim, eu falei assim, Gabriela, tem um ponto muito importante que o conselheiro tem que ter um self-awareness de qual é o impacto que eu provoco nos colegiados. Né? Depois a gente vai falar um pouquinho de presidências de conselho, que o papel do presidente também é muito especial. Mas quando eu falo, né, como conselheiro, será que eu sou ouvido? O que eu provoco no outro? Eu consigo extrair valor dessa dinâmica? Então ela fala, falou, e para mim ficou um aprendizado desse ano, qual é o self-awareness desse conselho? Será que você consegue ver, né, como é que você impacta esse sistema decisório? Ótima provocação. E a gente né, entrando em alguns outros pontos que eu acho que estão todos conectados, mas a gente fez uma pesquisa recente, né, de Board Members Latam, então uma pesquisa com mais de 900 conselheiros em toda a América Latina, tentando entender o que eles percebiam de principais competências, habilidades que eram exigidas hoje em dia nos conselhos, né? E finanças, né, o conhecimento financeiro ainda é o mais exigido, mas em segundo lugar já ficou ESG. Né, ou seja, também entrando nessa linha do ESG, que é tão debatido hoje no mercado, mas o quanto que para o conselheiro isso é importante. Né? Além disso, teve gestão de riscos, outros pontos que eles entendem serem importantes. Além disso, a gente percebeu que 59% dos conselhos não contam com uma pessoa especializada em sustentabilidade, por exemplo. E aí eu queria entender um pouco melhor de vocês, o que vocês enxergam que é o papel do conselho nessa pauta e o do conselheiro especificamente? Porque tem uma questão do conselho com a empresa, mas o do conselheiro com a pauta ESG. Importantíssimo, importantíssimo. Primeiro, né, para mim é quase uma licença social de operação, né, uma forma inteligente de se fazer negócios. E as empresas, elas vão ter que caminhar pelo ESG, na minha opinião, de qualquer forma. Seja por uma questão normativa, seja por uma questão de compliance e risco, ou seja, por uma questão de oportunidade. Não é uma escolha, né? Eu falo assim, mente, coração e bolso. Você pode escolher de que forma você vai entrar, né? Mas assim, eu acho que frente aos desafios socioambientais que nós estamos vivendo, as empresas têm uma responsabilidade enorme. E indo, Paulo, na tua pergunta, como é que o conselho traz isso para a pauta? Eu sempre trago como oportunidade, como uma questão de externalidade positiva dos negócios, como repensar modelos e uma licença social para operar. E tendo a compreensão que os nossos clientes, né, que nós servimos com as companhias, elas vão capturar esse valor. Elas vão se juntar, elas vão fazer opções de contratar serviços, de comprar bens, etc., porque elas veem que nós somos uma empresa responsável com a nossa atuação no mercado. Então, eu acredito muito nessa valor direto agenda. para a empresa, né? E como é que o conselheiro faz se eu não sou especialista? De novo, estude. Né? O próprio IBGC tem uma trilha
ESG, uma comunidade ESG agora com aulas mensais sobre o tema. Então, para você entender da questão de carbono, para você entender das questões climáticas, ali a gente tem no IBGC o Chapter Zero, que é um braço do CGI, do Fórum Econômico Mundial, que traz empresários para compreenderem melhor os temas socioambientais e de que forma as empresas se apropriam disto na estratégia. E sem governança, no meu ponto de vista, eu não separo letrinhas, né? A, S, G. Eu acho que G é um grande guarda-chuva, esse grande sistema que possibilita que eu trabalhe os outros temas na minha estratégia e olhar de maneira sistêmica. Não tem como resguardar, né, cortar as letrinhas. Agora eu estou no S, eu faço uma parte do ambiental. Não, e olhar para a companhia, para o negócio, para a organização, o que faz sentido? De que forma? Não... eu não sei se você me entende, mas, por exemplo, uma empresa que tem uma questão de combustíveis, ela vai ter uma atuação, um impacto, fazer uma matriz de materialidade, entender suas externalidades, e aí desenvolver um plano ASG focado no seu negócio, entendendo também que é uma jornada. Né? Governança também, quando você vai implantar governança numa companhia, você não vira a chave do dia para a noite, agora temos uma ótima governança. Você vê que no meu grupo empresarial a gente está há 17 anos, agora a gente está preparando a companhia para a 4ª geração, que é uma empresa familiar. Né? E tem novos protocolos, novas discussões, novos desafios. Mas assim, entender que tudo isso é uma jornada, agora sim, é uma jornada que cria valor. E eu não acredito, e aí é um statement meu pessoal muito sério, eu não acredito que uma empresa consiga perenizar no tempo sem uma boa governança. E sem olhar aspectos ASG. Então, a gente tem que se preparar para essa agenda. E não faz mal não saber. Isso também é interessante. Né? Eu fui no SXSW esse ano e foi tão interessante porque a gente teve algumas filmagens e a palavra que mais se ouvia de todos os palestrantes é eu não sei. Então, a gente não precisa ter todas as respostas, mas a gente precisa saber quem tem e tem que ir atrás desta educação, desse desenvolvimento, desse set de informações para poder atuar, para tomar... De novo, para poder tomar decisões melhores para as nossas empresas. Então, para mim, a ESG tem que estar na estratégia. E a gente tem que se letrar no assunto, caso não seja, né, uma das competências que a gente traga. E ter especialistas, sem dúvida nenhuma, seja em comitês ou no próprio conselho, cada vez mais. Uma consultoria, o conselho pode aprender junto com uma consultoria, né? E conhecendo a empresa... e com a consultoria conseguir juntar essas coisas para ter uma estratégia que faça sentido. Perfeito, perfeito. Você tem algum ponto, Oswaldo, que você tenha passado, alguma empresa que tem um comitê específico para debater esse assunto? Você tem percebido talvez até um aumento de formação de comitês para debater esse assunto? Porque é muito comum comitês ligados à auditoria ou outras pautas, mas não necessariamente a sustentabilidade ou o ESG como um todo, né? Não, sem dúvida. A gente vê, eu vou dar um exemplo talvez um pouco diferente, mas lá no fundo, né, onde a gente tem diversas startups no portfólio, a gente tem uma consultoria de ESG do fundo para as startups. Quer dizer, a gente está tratando isso pelo fundo, com um olhar nas startups, para startups que a gente sabe que tem diversos problemas de recursos, para ajudá-las a pensar nisso através da atuação de consultoria pelo fundo. Fantástico, Oswaldo. Incrível, né? Quando começa pequeno, certo? Né? Eu posso dar um exemplo só interessante? Por favor. Né, Paulo, sou acionista da Vedacity, estou no conselho de administração da companhia. E hoje ela é uma empresa B. É uma empresa de produtos para a construção civil, que se tornou uma B Corp. E foi uma jornada que começou assim, tinha alguém de sustentabilidade, né, num setor que respondia primeiramente, até ficava num setor específico da companhia na gestão. De lá foi criado um comitê de sustentabilidade no grupo que começou a aprofundar, exatamente. E a vantagem do comitê é que ele tem mais tempo, ele vai profundamente nos assuntos, ele facilita, de certa forma, ele ajuda o conselho na sua tomada de decisões. Então foi para um comitê de sustentabilidade e hoje esse comitê ele deixou de existir, por quê? Porque a pauta de sustentabilidade veio para o conselho. Então, foi uma evolução que eu mesma vivi, que foi muito interessante. Né? E, no final, sustentabilidade é de toda a companhia. Hoje, ela, inclusive, faz parte da remuneração dos executivos. Está lá como um dos critérios.
que eu acho que isso acaba espelhando um pouquinho, né, o que é importante para a companhia, né, para onde o executivo tem que estar focando. Então isso faz parte aí dos nossos contratos de gestão e da remuneração. Excelente, excelente. Bom, acho que a gente está terminando aqui o nosso primeiro bloco, uma conversa muito rica, eu acho que a gente abriu vários caminhos. Antes de entrar no próximo bloco, eu queria falar um pouquinho de um assunto interessante com vocês. Vocês já se perguntaram como a remuneração está evoluindo no mercado atual? Querem ter acesso às informações mais recentes e valiosas sobre salários, tendências, insights de carreira? A gente tem uma oportunidade muito interessante para você, porque a Michael Page lançou recentemente o Estudo de Remuneração 2024, repleto de dados exclusivos e análises profundas que você não vai querer perder. Esse estudo é a chave para maximizar seu potencial de ganhos e tomar decisões para sua carreira, ou atualizar os planos de cargos e salários da sua empresa, caso você esteja na linha do RH. Então, não percam tempo, vá agora mesmo ao nosso site ou às nossas redes sociais e baixe o Estudo de Remuneração da Michael Page. Este pode ser o seu trampolim para o sucesso profissional, então não deixe essa oportunidade passar. Também não sei se vocês já seguem a gente no nosso Instagram, nosso Instagram é @pagegroupbr, e acompanhe as novidades que a gente tem aqui na Page na palma da mão. Ou no LinkedIn ou no próprio site da Michael Page. Toda semana nós temos uma caixinha de perguntas para escutar as dúvidas sobre carreira, e a gente teve muitas perguntas sobre esse tema que a gente já antecipou para o nosso público, e a gente quer interagir um pouquinho agora com vocês sobre as perguntas que o público nos trouxe, né, nessa caixinha de perguntas. Além disso, a gente uniu um pouco do que foi, digamos, que o público perguntou e do que a gente divulgou nos nossos estudos, nossas pesquisas, né? E a nossa pesquisa apontou que no Brasil cerca de 80% dos conselheiros são escolhidos por indicação direta ou por relacionamento com os membros da família, né, com relacionamento direto. E enquanto no Brasil, especificamente, apenas 8% dos conselheiros passaram por um processo de seleção tradicional, normalmente via consultoria. Ou seja, eu queria entender, na visão de vocês, que dicas que vocês podem trazer, e isso foi uma pergunta do público, para vocês estarem mais expostos às vagas que existem de conselho no mercado, porque como 80% vem de relacionamento direto, como é que você consegue se expor para alcançar essas oportunidades que o mercado oferece? Posso começar falando, por favor, do LinkedIn, né? Hoje eu acho que o LinkedIn se tornou uma ferramenta obrigatória para todo profissional. E aqui vai um conceito, né, que a gente vê de estudos da importância do que a gente chama de laços fracos, né? O conceito é o seguinte: você tem um grupo de pessoas que está muito perto de você, que você interage, né, e que são o que a gente chama de laços fortes, né? Sei lá, 20, 30 pessoas que você tem um relacionamento profissional sólido, forte, constante. Mas você tem um relacionamento profissional fraco com, sei lá, com mais 80, 100 pessoas. E dizem os estudos que provavelmente as oportunidades vão aparecer pelos laços fracos e não pelo teu círculo de conhecidos, né? Porque o teu círculo de conhecidos, às vezes vocês conhecem as mesmas pessoas, e quando você está uma pessoa que você não conhece, você conhece bem, mas não interage todo dia, de repente apareceu uma oportunidade por lá, né? E como é que você faz isso, né, para você aumentar as oportunidades? O LinkedIn é uma ótima ferramenta para isso, né? Começa para você ter um perfil, e nesse perfil você tem que contar lá qual é a sua marca pessoal, a que você propõe. Se você já tem a tua experiência profissional, aquilo já conta um pouco da sua história, né? E aquele é o valor que você tem para uma posição de conselho. Ali está resumido, você tem que usar a ferramenta do LinkedIn para projetar a marca pessoal, que é o valor que você aporta para um conselho. Mas isso não é o suficiente, porque se ficar o perfil lá, só se alguém for lá e achar teu perfil. Então você precisa tornar o seu perfil visível. E aí, através de atividades, através de posts, através de publicação de artigos, através de comentários, você pega esse perfil e coloca na frente diversas pessoas desses laços fracos, que de repente está precisando de uma posição de conselho
esbarrou com você no LinkedIn, ali num post, você fala, nossa, eu não tinha Dificilmente vai ser pensado uma vaga nessa pessoa. publicada, né? Assim, até você vai se expondo até que alguém percebe Exatamente, que você né? tem algo a levar. E aí pode surgir uma oportunidade. Então, não adianta só ter um perfil bacana. Você precisa ter uma atividade regular de posts ali para ter o seu perfil, para você ter visibilidade desse perfil e expandir. E aí você vai conhecendo pessoas, vai fazendo networking, o que é importante aí para você, de repente, conseguir ser chamado para uma posição de conselho. Excelente, excelente, Oswaldo. A gente falando dessas perguntas do público aqui, a gente teve mais de 1.200 respondentes na nossa enquete para perguntar, Nossa, para falar sobre algumas habilidades que eles entendem ser o principal, né? Um dos pontos que eles colocaram foi a habilidade também interpessoal, né? Aquela questão de se relacionar com pessoas, porque não necessariamente você ter experiência somente, não saber como influenciar ou impactar as pessoas, não vai adiantar de nada, né? Vocês percebem a mesma coisa? Assim, acho que talvez como uma das características, talvez, de soft skills mais importantes seja essa questão? de influência, De habilidade de sim, comunicação, de sem dúvida. relacionamento interpessoal, de influenciar as pessoas. Acho importantíssimo e é interessante que na governança você precisa conhecer. Eu acho que muito da indicação, Oswaldo, você vai olhar meu LinkedIn, tá? É, Quero umas dicas lá, super importante que você falou. E você tem que se tornar, de novo, dar visibilidade, seja no LinkedIn ou nas suas relações, quais são as competências, experiências que você tem para aportar um conselho. uhum, Então, conviver com pessoas que estão nesses sistemas de governança é muito importante. A gente percebe lá no próprio IBGC, aliás, eu nem falei que eu estou presidente do Conselho de Administração do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, depois eu trouxe aqui o meu código, né, a 6ª edição do código que acabou de ser lançado, então eu convivo muito nesse ecossistema. E várias pessoas me procuram, falam, mas Gabi, como é que eu faço? Eu estou nessa jornada, eu quero me tornar conselheiro, conselheira. Eu falo, puxa, você tem que conviver com as pessoas que estão nesse ecossistema, conviver com outros conselheiros, conhecer empresas de headhunting, atuar em comitês, se expor no LinkedIn, participar de painéis. Quais são as suas competências? Você é uma autoridade no que você faz? Você é uma autoridade? Você fala com autoridade nesses temas que você fala que são suas principais competências? Então, o que a gente percebe no IBGC, nas comissões, as pessoas começam a participar dessas dinâmicas, dos dialogas, de workshops, painéis, e começam a trabalhar em grupo. E aí você conhece, puxa, eu conheci o Paulo, né, meu colega, a gente fez uma publicação juntos. E aí, quando surgem oportunidades, sim, você indica, porque quando você indica ou você referenda uma pessoa, você está dando, né, você está emprestando um pouco da sua reputação naquela indicação. E você não vai indicar quem você não conhece, ou fazer uma busca fria muitas vezes, até LinkedIn às vezes ajuda bastante, né? Sem Você dúvida. quer lá uma busca, puxa, estou procurando, mas aí você vai ver os amigos, né? Os links, vai lá, puxa, ele conhece tal pessoa, e você liga para tal pessoa, você conhece mesmo, sim. Paulo? Você conhece o Oswaldo? Para Você já saber que de trabalhou fato a com pessoa tem a ele? aportar, né? Então, essa exposição bem direcionada com conselheiros, com hunter, com consultores, é muito importante. E mostrar trabalho, mostrar a verdade, mostrar como você aporta. E aí, Paulo, você tocou num ponto super importante, de novo, né? Seu self-awareness. Como é que você é conhecido? Você pode ser tecnicamente incrível, mas você é uma pessoa que ouve. Como é que você se comporta em dinâmicas? Uhum. Né? Você contribui de uma maneira que cria valor, né? Ou você é um pouco mais autoritário. Isso tudo é percebido pelas pessoas também. Isso conta muito também nas indicações, além das competências técnicas. Excelente. E Gabi, ainda para você, tocando num outro ponto, mas que a gente acabou comentando aqui, nosso estudo revelou que 1/4 só dos conselheiros são, na verdade, conselheiras no mercado. E pouquíssimas dessas estão em posições de presidência de conselho, apenas 7% dentro da pesquisa, né? Eu queria saber de você, o que você tem a dizer para as executivas que estão buscando, né, essa carreira como conselheiras, né, como que elas conseguem talvez mostrar o que elas têm a agregar de diferencial e alcançarem essas posições ainda escassas para as mulheres em conselhos. É verdade,
né? Eu tenho a felicidade de estar em 2 presidências de conselho, e é uma dedicação mais intensa, extraordinária do que sentar numa cadeira, enfim, porque você tem que enxergar, né, o sistema da governança como um todo, você tem que fazer todas as ligações, comunicação com os comitês, com os acionistas, enfim. E entrando em empresas de capital aberto torna essa complexidade ainda maior, mas é uma jornada, de novo, de aprendizado, de ter várias habilidades de trabalho em grupo, né, de saber, de aportar muito conhecimento de governança para ser presidente, é muito importante. Então, isso faz parte do desenvolvimento da conselheira, mas cada vez mais, inclusive, nós temos lá um grupo que é coordenado pelo Alexandre Silva, só de presidentes de conselho de companhias de capital aberto, e já estamos com 3 mulheres. Então, estamos Você sente que incentivando. isso Isso vem está mudando, tá né? na pauta, vem mudando. Vem mudando, e não só empresas de capital aberto, como empresas de capital fechado também. Mas é uma jornada como carreira, Paulo. Né? Então, você se preparar, você ter essa exposição, quanto mais conhecimento para chegar numa cadeira de presidente de conselho, você tem que ter vivido o conselho por muitos anos. Né? Isso requer experiência em diversos comitês, em diversas companhias também. Acho que a gente vai falar um pouquinho do portfólio do conselheiro. Né? Então, quanto mais experiência você trouxer, você vai gerando essa oportunidade de fazer parte, ser eleita no final, né? Seja por acionista, enfim, para estar nessa posição de presidência, que é uma posição que carrega um pouquinho mais de responsabilidade, mas ao mesmo tempo você fala menos. Sim. Né? Mas você é aquele fio condutor que amarra como é que eu construo pauta, como é que eu me relaciono com a gestão, porque é o grande elo, né, de comunicação entre presidência, gestão e o conselho. Muitas vezes o presidente é o grande elo também do conselho com os acionistas, pode ser do conselho com o mercado. Então carrega uma responsabilidade muito grande, mas faz parte da jornada de desenvolvimento. E quero sim mais mulheres nas presidências de conselho. Excelente, excelente. Bom, um outro ponto que eu queria trazer é sobre esse portfólio de conselhos, né? Na hora da escolha até de um conselheiro para decidir entrar ou não no conselho, nós pesquisamos qual que seria, digamos, o fator principal na tomada de decisão. E 52% apontaram que como principal fator a reputação da empresa, enquanto apenas 3,7% citaram remuneração. Então, tentando entender de vocês, eu começando pelo Oswaldo, que inclusive está muito ligado a startups, como você comentou, Oswaldo, como que você entende ser, digamos, que deve ser a escolha, principalmente para quem está começando essa carreira em conselhos, de fazer parte de novos conselhos, né? Quanto que remuneração, inclusive, tem que ser levada em consideração, ou conselhos não remunerados pode ser uma boa alternativa? Eu acho que eu acho que você começar, a primeira dica que eu vejo é você começar uma jornada de conselheiro enquanto você é executivo. Não espera terminar a vida de executivo, falar, agora você é conselheiro. Não, né? Começa um como pós-carreira, conselheiro. né? Enquanto é executivo, um conselho, 2 conselhos dá muito bem para você levar isso, né? É um ótimo exercício, né? Inclusive você vai pegando traquejo, vai aprendendo, né? Como é que se manifesta aí, como é que você trabalha em conselho. E se você às vezes não tem oportunidade de ir já direto para uma grande empresa, né? Começa com uma ONG, né? Uma startup, hoje as startups estão buscando pessoas com mais experiências diversas para ajudar nas startups. É um ótimo lugar para você começar. Tá? E nesse momento, eu acho que a remuneração é o que menos importa. Você está querendo aprender, você está querendo conviver aí nesse mundo de conselho, e a remuneração não é muito relevante. E realmente reputação é o que interessa, né? Quando eu comecei a pensar em conselhos, eu fui procurar algumas sugestões de conselheiros, e o primeiro conselho que me deram, assim, escolha uma boa empresa. Você não quer atrelar seu nome a uma empresa que não tem uma boa reputação. Exatamente, escolha uma boa empresa, né? Porque o conselheiro tem responsabilidade, tem risco, né? Você está colocando o seu CPF ali, né? Se as pessoas não conhecem ainda, quando você é conselheiro, você está ali, você tem riscos na pessoa física, né?
código deve falar isso aqui, né? Fala também. Então, para você falar, vou correr este risco na minha pessoa física, tem que ser uma boa empresa, né? E esse foi a sugestão, o conselho que eu recebi quando eu comecei a procurar aí, como é que a gente começa? Escolha uma boa empresa. Então, tá certíssimo, reputação é o mais importante que você tem. E aí, você vai, ONGs, startups, comitês, conselhos consultivos, tudo isso é aprendizado, né? E você vai conhecendo aí o ambiente para mais tarde, de repente, ter conselhos mais parrudos e eventualmente virar só conselheiro. Perfeito. E você, Gabi? Complementando, Oswaldo, é interessante. Quando você forem convidados para um conselho, não respondam no mesmo momento. Faça uma reflexão pessoal. Primeiro, né, uma mini due diligence com relação à companhia. Quais são os valores? Quem são os acionistas? Tem conselho? Não tem? Como é que funcionam os conselhos? De repente, até ter oportunidade de conversar com algum conselheiro que está lá, entender um pouco como são tomadas as decisões, em que estágio de maturidade está a governança. Então, isso olhando a companhia. Né? A gente tem como princípio de governança a transparência, a ética, o propósito, a responsabilização, a equidade. Então, assim, olhando também os seus valores pessoais, né? Se isso tem um match, eu acho super importante. Né? Se é uma empresa que você acredita, se é uma empresa que você seria acionista, acho muito importante às vezes se colocar nesse lugar empático, né? Olhando se vai ter grandes aprendizados, é um lugar que eu vou ter espaço, né, para aportar o meu conhecimento, é um lugar que eu vou ter escuta, e aí a gente está falando de dinâmicas. Né? Então, como é que funciona? Conhecer, às vezes, é uma empresa familiar, conhecer um pouco da história, como é que são as dinâmicas da família com o negócio. E olhando tudo isso, puxa, eu tenho tempo, né? Eu tenho as competências, fazendo um checkpoint pessoal, tenho a competência para ajudar essa companhia, eu vou ter tempo para me dedicar. E às vezes, assim, falam, muito interessante, né? Algumas vezes falam, puxa, mas não, são 3 reuniões por ano. É super tranquilo. E aí você fala, pô, mas... Porque assim, às vezes, você fala, bom, deixa eu ver realmente se são 3, mas assim, eu não tô, né? Eu gosto de me dedicar tanto, como é que funciona essa dinâmica. Eu tenho tempo pessoal e tomar muito cuidado com o que a gente fala hoje de overboarding. Né? Mesmo estando na carreira executiva, gosto muito quando o Oswaldo fala, né, de estar na carreira executiva e ter uma participação em no máximo 2 conselhos para aprender um pouco e ter esse checkpoint. Será que eu tenho tempo de me dedicar? Será que eu vou aproveitar essa experiência da melhor forma? Então, isso também é muito importante. E até se essa carreira é para mim, né? Ou seja, esse experimento, né, é importante para você saber se isso de fato é uma opção e se você vai se dedicar futuramente, né, exclusivamente a essa carreira, como você comentou. E tem uma coisa que eu também gosto de falar, porque assim, a pessoa respondeu, né? Nem tudo que se fala é o que é, muitas vezes, na empresa. Né? E se você entra também num conselho, entender que se em algum momento você estiver desconfortável, né, achando que tua atuação não está decorrendo da melhor forma, você pode sair. Não é o ideal é que você fique pelo menos o mandato que você foi contratado, até porque demora uns 4, 5, às vezes 6 meses para você entender a companhia, a dinâmica e de que forma que eu vou poder contribuir da melhor forma. Né? Então tem portas de saída, mas o ideal é que você faça essa pequena pesquisa antes. Né? Conheça o setor, entenda a real disponibilidade que você vai precisar colocar a serviço daquela empresa, enfim. Excelente. Porque tem um detalhe que, como a gente falou aqui de diversidade de conselho, né? Então, possivelmente você vai ser chamado para ser conselheiro de uma indústria que você não conhece, né? E isso por um lado, assim, será que eu vou conseguir aportar valor numa coisa que eu não conheço? Né? Mas, por outro lado, é uma experiência fantástica de aprender um novo setor, de conhecer novas coisas. E, com certeza, se você tem uma experiência profissional bacana em alguma área, você vai aportar valor mesmo numa área, numa indústria que você não conhece. Oswaldo, e fazer as melhores perguntas, né? Porque, às vezes, o fato de você não conhecer... Eu tive uma experiência muito interessante, Paulo, me contrataram para uma empresa de transporte, né? Falaram, Gabriela, mas o que você entende de transporte? Eu falei, nada. Na entrevista, você imagina. Eu falei, vocês têm certeza que vocês querem me contratar?
Eu entendo de governança, eu entendo de serviços, varejo, um monte de coisas. Governança, né? Empresa familiar, então, tenho muita familiaridade, mas transporte... Agora vocês têm 90 anos em transporte. Quem sou eu? Né? Mas assim, eu tenho... E no final, acho que esse olhar também de não conhecer tão bem, às vezes, um segmento específico, nesse caso, eu fazia perguntas, eu questionava os Até modelos. mesmo perguntar o óbvio, né? É muito interessante, porque você faz as pessoas pensarem, realmente, por que eu faço isso dessa forma, não é isso? E é uma empresa incrível, e no final tive grandes aprendizados, saí, né, fiquei um tempo interessante, mas assim, uma empresa incrível, e foi uma experiência muito boa para minha jornada em conselho, sem dúvida nenhuma. Aprendi muito. Excelente. Gente, o papo está indo super bem e a gente já está chegando na fase final da nossa conversa, né? Dava para a gente conversar horas aqui sobre esse assunto. Mas agora eu queria chamar vocês, primeiro você, Gabi, para trazer as suas considerações finais, dicas, os finais que você tenha para o público, também falar para onde a gente pode te encontrar em rede social, em LinkedIn, né? Para quem quer até continuar acompanhando a sua carreira e as suas histórias. Bom, estou hoje, como eu falei para vocês, presidente do Conselho de Administração do IBGC. A gente acabou, Paulo, de lançar o Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa. Tem, inclusive, depois eu vou disponibilizar para você o QR Code, tem versão em inglês e espanhol, mas é uma bíblia das melhores práticas de governança. Ele está principiológico, leve, moderno, e traz várias reflexões, inclusive no próprio site do IBGC, tem dois QR Codes onde você pode avaliar a maturidade de governança da sua companhia de maneira gratuita. Então, tem uma métrica de governança para startups e scale-ups e tem uma métrica de governança para empresas de capital fechado. Ótima dica. Então, faço aqui um convite a vocês para entrarem no mundo da governança. E outra dica é isso, é não ter medo, fazer perguntas, aproveitar as redes, fortalecer suas redes, é lifelong learning, não ter medo de não saber, mas saber que você tem uma rede aí de pessoas, conselheiros, vocês mesmos, que são grandes apoiadores da boa governança nas companhias. Muito bom, Gabriela. E você, Oswaldo, que você traz ali de considerações finais e dicas para quem está assistindo a gente aqui? Olha, eu acho que a principal dica, eu vou continuar no LinkedIn. Eu falei de identidade profissional e falei de você ter atividades para você mostrar visível. Mas o mais legal do LinkedIn é você usar o LinkedIn como fonte de informação. Então, seguir pessoas é uma fonte de informação fantástica. Por exemplo, Gabi, você fala do seu perfil, você posta coisas muito interessantes lá. Então, sigam a Gabi no LinkedIn, que vocês vão aprender muito de governança. E aí, navegando no LinkedIn, vocês vão achar pessoas que estão postando coisas interessantes, sigam essas pessoas, e é uma fonte riquíssima de informação e atual. Né? Coisas que estão acontecendo hoje, alguém vai lá, postou, você aprende, e eu acho que hoje talvez uma das maiores fontes de informação relevante de negócios que eu uso é o LinkedIn. Então essa é a minha dica aí. Excelente. Usem o LinkedIn, sigam pessoas e empresas que vocês vão aprender muito. Excelente. Bom, hoje a gente conversou muito sobre diferentes caminhos, né, diferentes formas de entrar num conselho, diferentes conselhos, formas de se expor, né, tanto em rede social, principalmente no LinkedIn, quanto formar networking, ativar networking, ou seja, acho que a gente enriqueceu aqui bastante em conteúdo para quem está buscando essa carreira. Então, eu queria agradecer muito vocês dois. Muito obrigado por ter aceito esse convite, Gabriela. Muito obrigado, Oswaldo. Obrigado a todos que participaram, né, aqui da audiência, né, e que espero que a gente possa ter trazido bons pontos para todos vocês. Queria pedir para que vocês não deixem de acessar os nossos sites, né, de Michael Page, de Page Personnel, de Page Executive. A gente tem divulgado muitas das nossas vagas nesses sites e fiquem à vontade também de se candidatarem lá. Lá também é uma outra fonte de informação e de vagas que nós estamos trabalhando. Muito obrigado a todos. Obrigada pelo convite. E contem conosco, né, Oswaldo, nessa jornada. Prazer estar com você aqui, Gabi. Muito bom. Obrigado, Paulo. Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau.